Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Torna a repetir. Moacir, plágio político, conjuntamente com Alckmin. Eles hoje, dia 20 de maio de 2025, horário 13h46, terça-feira 20 de 2025, Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, eles estão já com a extração da República Federativa do Brasil por serem terroristas identificados do Irã. O Alckmin, ele é o chefe adido militar do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. O Moacir, que usa as feições de Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, e os seus parentes, toda a parentela, os seus filhos, noras, até o integrante do Supremo Tribunal Federal, Zanin, também Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, todos os que foram agendados pelo PT e pelo Fernando Henrique, todos estão sendo levados para a prisão, extraídos da República Federativa do Brasil. Não há o que refutar. Onde eles foram encontrados, no pleno da Corte, da primeira turma, do Supremo Tribunal Federal, todos serão levados imediatamente, hoje, dia 20 de maio de 2025, conforme determinação ao cargo Arbitragem Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapan, determinamos pela Quarta Frota, pelos CEOs da CIA, imediatamente a extração destes terroristas localizados no território da República Federativa do Brasil. Este impostor, Moacir, que se encontra com os prefeitos, todos eles já sabem, não há trato, não há forma, porque não é ele, não é de esquecer, ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o Moacir, é o impostor, filha da puta, terrorista, colocado pelo Hamas, pelo Estado Islâmico. As tropas já estão na sua captura, e do Alexandre de Moraes, da primeira turma, todos serão extraídos e levados ao cárcere. Estamos já procedendo em Brasília, neste momento. A ordem é imediata. Quem está determinando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional. No delegado da condução deste procedimento
que se opor, delegado André, superintendente da Polícia Federal, Lewandowski, dê voz de prisão, Interpol, dê voz de prisão imediata, Lewandowski, ao André, da Polícia Federal, e também 10 superintendentes do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Estamos já determinando a extração imediata, como também dos integrantes dos cartéis do Comando da Capital, acautelados no Presídio de Brasília. Também o do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, acautelados. Todos vocês serão extraídos ao território já determinado dos Estados Unidos ou em outro presídio na América do Sul para seu acautelamento por serem vocês membros do terrorismo, do narcotráfico do Irã. Esta determinação, ela não tem como negociar, prescrever ou ser limitada. As autoridades estão todas sendo comunicadas. O Exército, a Marinha Aeronáutica, a televisão, os âncoras de televisão que não aceitarem ou quiserem colocar arguições ou fazer fofoca ou a puta que o pariu que vocês fizerem, vão juntos. Estão entendendo? Porque temos também a Lei Magnificat. Tudo será acautelado. Também de governadores, prefeitos, qualquer arguição de polícia federal, polícia militar, corpo de bombeiro, milícia, narcoterroristas, que não derem apoio a esta determinação, serão alvo a serem abatidos imediatamente. Já estamos com as providências tomadas neste momento, já em intervenção na República Federativa do Brasil. A soberania está cautelada pelos tratados do Emirate, porque estamos em guerra nuclear contra espias sabotadores, filhos de uma puta, que ocupam o governo da República Federativa do Brasil. Estamos procedendo com atitude de abate. Ninguém pode ficar na frente dos SEALs, do Comando Militar dos Estados Unidos da América, porque é uma medida do Emirate de tratados da Segunda Guerra Mundial. Estamos já tendo a prisão, acautelamento ou óbito, depende de como vocês se comportarem. Então você, Moacir, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo extraído do território da República Federativa do Brasil por contrabando, por terrorismo, por ser um narcotraficante. Vocês que se quiserem opor a esta atitude, você, Alcolumbre, filho da puta, você não pode proceder a colocar 10 anos de permanência do Senado. Também você, qualquer filha da puta do Senado, da Câmara de Deputados, que se opor a esta intervenção de tratados do Emirate, com aval Inter.com, Mercado Pago, meu Pix CPF 510 466 447 34. Esse filho da puta, Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, contrabando de armas, bombas nucleares, também drones com bombas nucleares, tudo feito por esse filho da puta, o Alckmin, e esse desgoverno de filhos da puta
todos imediatamente levados pelos CIOs americanos, neste momento, dia 20 de maio de 2025. Estamos já procedendo, não tem conversa. Levem também Alexandre de Moraes, toda a turma, a primeira turma que está agora julgando no Supremo Tribunal Federal, são terroristas, narcotraficantes, todos já identificados, todos levados de imediato, neste momento. E vocês das emissoras de televisão, se fizerem alguma reclamação falando de autonomia do Brasil, saibam que o Brasil está cerceado por ter espias e sabotadores que estão matando brasileiros com impostos da fome, com hospitais a matar. Todos serão levados e acautelados como envolvidos nesta trama de assassinato, de extermínio da população da República Federativa do Brasil. Estou sendo claro, seus filhos da puta? Meu nome, Oscar Aníbal Chiapano, árbitro. Estamos já procedendo, dia 20 de maio de 2025. Já estamos com as tropas, o navio, a extração, os helicópteros, os CIOs. Tomamos o Supremo, tomamos o Planalto, tomamos o Parlamento. E temos a constância de vocês, amotinados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que quiserem afrontar, serão levados ao óbito, porque estamos em guerra e vocês são terroristas, narcotraficantes. Não permitimos uma segunda Venezuela. Acaba essa merda, seus filhos da puta. Todos serão levados a óbito se reagirem. Estamos entendidos? Tô sendo claro? Finalize isto! Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao ZEWA para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil precisa saber o que aconteceu naquele fatídico 2022, pois a velha mídia não vai mostrar jamais isso aqui em rede nacional. Em breve, Mike Benz participará de audiência pública na CRDN, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, onde se esperam detalhes sobre o financiamento macabro que o Brasil teve, que influenciaram nossas eleições, e a retirada de Jair Bolsonaro do poder, e ainda serviram ao ativismo judicial dentro de nossos tribunais. Essa audiência pública, que ocorrerá em pouco mais de 10 dias, contará com a presença do ex-funcionário da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA em assuntos internos do Brasil. O cara que sabe tudo o que estava acontecendo contra o Brasil e decidiu abrir a boca.
Se você ainda não conhece essa tal USAID, ela foi criada em 3 de novembro de 1961 pelo então presidente John Kennedy. A USAID é uma das maiores agências oficiais de ajuda humanitária do mundo. Com um orçamento anual na casa dos 50 bilhões de dólares, a agência financiava pessoas, programas e organizações não governamentais em mais de 100 países da África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Europa Oriental. Segundo o deputado federal Sóstenes Cavalcante, recentes denúncias sobre a atuação da USAID no Brasil suscitam preocupações acerca da nossa soberania nacional e integridade de nossos processos democráticos, assinalou. Entre 2023 e 2024, a USAID destinou, de acordo com o deputado, aproximadamente 44,8 milhões de dólares, cerca de 267 milhões de reais, apenas para organizações não governamentais, ONGs brasileiras. Fique agora com o vídeo do Mike Benz que traduzimos, onde ele expõe de uma vez por todas como Alexandre de Moraes e seus cúmplices agiram para interferir nas eleições de 2022. Como vocês podem imaginar, em uma área muito grande, a propagação parece muito enorme. Eu vou te dar você sabe, tipo uma coisa breve. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil por causa deles? Eles saltaram em cima dele como um bando de abutres. Estas são entidades financiadas pelo governo do ZEWA. Agora, o vermelho é o financiamento e o verde refere-se ao seu trabalho intermediário direto. Então você tem o Departamento de Estado do ZEWA, que tem a nossa diplomacia aberta. Você tem a CIA, que é responsável pela nossa diplomacia secreta, e você tem a USAID, que é uma espécie de entidade que abrange ambos, no sentido de que é oficialmente pública, no sentido de que é uma agência do governo dos NUAs, ao contrário da Frente Democrática Nacional, que também foi criada pela CIA, mas não é a verdadeira CIA. Na verdade, é uma coisa independente que nós criamos, mas o mundo comprou. Então vivemos com as consequências da ignorância deles. Mas, essencialmente, a USAID e o National Endowment for Democracy criaram um programa chamado CETS, o Centro de Excelência e Fortalecimento do Processo Político. Para permitir que outros países aprovem leis de censura, eles recebem 150 milhões de dólares por ano do Departamento de Estado, sendo 20 milhões dedicados ao Brasil. Agora o CEPS é do National Endowment for Democracy, do NDI, que é o ramo do Comitê Nacional Democrata, do IRI, que é o ramo do RNC da CIA, e há uma coisa chamada IFES, a Fundação Internacional de Manipulação Eleitoral, o Sistema Eleitoral. A CEPS criou o projeto no Brasil para que o TSE do Brasil deixasse seus tribunais eleitorais aprovarem essas leis de censura progressiva. Isso começou quando eles desceram sobre eles em 2018. O Conselho Atlântico, composto por 7 diretores da CIA, juntamente com o Centro Wilson e Endowment Carnegie para a Paz, recebem financiamento anual do Pentágono, Departamento de Estado e National Endowment for Democracy. O Wilson Center recebe cerca de 90%, ou eu acho que é 30%, um terço do orçamento do governo do Zitil. O Wilson Center é a cidade natal de Nina Jankovic. O Wilson Center também abriga um arquivo incrível da CIA e eu realmente extraio o início da guerra política organizada no final da apresentação de slides. Na verdade, isso vem dos arquivos da CIA do Wilson Center, o Carnegie Endowment for International Peace, que foi administrado por um homem chamado Bill Burns entre 2014 e 2021. Bill Burns saiu em 2021 e agora é diretor da CIA Medium, financiada pelo Departamento de Estado dos DEWA e que recebeu subsídios da DARPA. O ponteiro tem cerca de, 5 diferentes, você sabe, isso é a Rede Internacional de Verificação de Fatos, a Rede Independente de Verificação de Fatos, que acontece ter cerca de 35 subsídios do Departamento de Estado, totalmente direcionados ao contrário por toda a rede. Só abrindo um parêntese aqui, meus amigos, sobre essa agência Pointer, financiada pela USAID, olha o que ela noticiou contra Jair Bolsonaro. Em 2022, a máquina de desinformação de Bolsonaro desafia um número crescente de céticos. Há uma demanda reprimida por políticas públicas baseadas em fatos por parte de brasileiros cansados de extremistas, negacionistas da mudança climática e charlatanismo anticientífico. Vamos continuar acompanhando. Cada um trabalha em sinergia com o TSE. Eles realmente se reuniram com os funcionários, eles voaram para os Estados Unidos, eles foram ao Brasil para coordenar, eles realmente trabalharam formalmente com eles. O Atlantic Council, por exemplo, é uma das 67 instituições parceiras do TSE. Até a AAP faz parte da Emerson Brookings, realizou reuniões diretas com várias outras pessoas e, na verdade, realizou workshops de treinamento sobre como manter-se informado sobre os desafios da desinformação para além de 2018.
2008. Enquanto isso, foi, na verdade, a filial da coalizão do National Endowment for Democracy que deu a Lula. A AFL costumava ser conhecida como AFL-CA na década de 1960 porque era tão profundamente infiltrada pela CIA. De alguma forma, a direita populista esqueceu essa história. Mas, em média, tem 4 ramos. Um deles é NDE e Erie e o outro é chamado C-Payment. É o centro da empresa privada internacional. É a Câmara de Comércio, é a grande divisão de negócios da CIA. A quarta força central é o Centro de Solidariedade, nomeado em homenagem ao trabalho da CIA no movimento de solidariedade. Espero que a Polônia seja um país livre. Eu não sou. Se não nos tivessem feito isto, não tenho a certeza do que teria sido um problema. Mas eles fazem isso conosco. Portanto, precisamos de entender tudo isso. Assim, sua quarta entidade é chamada Centro de Solidariedade. Agora, o Centro de Solidariedade, que teve papel importante na ascensão política de Lula após a saída da prisão, homenageou Lula enquanto ele se preparava para o prêmio de personalidade do ano em 2021. Você sabe, enquanto o National Endowment for Democracy está criando tudo isso, cada um deles é financiado pelo governo do Zé Sávio ou em um canal secreto do governo do Zé Wonder. Eles fazem parte da rede de parceiros de desinformação da CEPS no Brasil. Só sabes que é justo já agora eu tenho problemas de espaçamento. São cerca de mais 3 dúzias, mas você sabe, é um exército de enxame que eles criaram uma instituição de soft power para levar o Brasil para a rótula WhatsApp, Telegram e depois finalmente X. Na verdade, o National Endowment for Democracy, um homem chamado Dean Jackson até escreveu uma coluna há 1 mês e meio, onde ele disse que o país de Elon Musk e Moxie, que é a CIA criada pelo diretor da CIA, ele escreveu a carta dizendo que Elon Musk agora é uma ameaça maior do que Putin ou ela, porque é uma ameaça mais imediata, e ele é um alvo mais pegajoso por causa de seus laços com o establishment de defesa dos news através da SpaceX e do papel da Tesla e da Revolução Verde. Portanto, precisamos realmente elevar a ameaça que o Elon representa, porque não fizemos o suficiente para detê-lo. Agora, esta é a mesma organização, novamente, que recebe todo o seu orçamento dos Estados Unidos através do Departamento de Estado do Zé Dirceu, que foi criado pela CIA. Com a aprovação do Comitê de Inteligência do Senado, é efetivamente uma licença para contactar secretamente com a CIA. Então, tudo o que aconteceu no Brasil, eles construíram algumas dessas coisas. Agora, olhe para estes, e há cerca de 1 dúzia do lado americano. Estou a tentar colocar uma bandeira aqui novamente. Estas parecem entidades brasileiras na Austrália. Estes parecem endógenos na Austrália. Será uma universidade australiana, um jornal australiano, mas eles recebem dinheiro de programas de governo australiano. Eles estão sendo guiados pelos esforços diplomáticos dos ex-seus para realizar reformas judiciais no país e criar capacidade para censurar a ascensão de movimentos políticos. Gostaria de pedir desculpas, se tivesse tempo. Um momento, por favor, uma última coisa. Então, eu tenho este documento. Agora vem a parte mais arrepiante. De acordo com documentos revelados por Banks, o próprio ministro Barroso teria pedido apoio internacional aos Israel para evitar o que chamavam de golpe de Estado no Brasil. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Agora vem a parte mais arrepiante. De acordo com documentos revelados por Banks, o próprio ministro Barroso teria pedido apoio internacional aos Israel para evitar o que chamavam de golpe de Estado no Brasil. Mas o que se desenha agora, segundo o ex-agente americano, é justamente o contrário. O verdadeiro golpe teria sido aplicado contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional e contra o resultado legítimo das urnas. Mike Banks mostra, em detalhes, como órgãos norte-americanos participaram diretamente do processo eleitoral brasileiro, fornecendo apoio técnico, financeiro e estratégico para entidades alinhadas a um só lado do espectro político. Um teatro bem ensaiado, onde a liberdade de expressão foi amordaçada e a democracia virou refém de narrativas manipuladas. Tudo com selo de ajuda internacional. Isso, minha gente, é gravíssimo. E enquanto a grande mídia segue de olhos fechados, é nas redes sociais que a verdade começa a vazar, como um tsunami. O fato é que Mike Banks não veio com achismos. Ele traz cronogramas, conexões e toda a engenharia por trás da chamada interferência disfarçada. Segundo ele, tudo começou muito antes da eleição, com um planejamento coordenado envolvendo a USAID, o Departamento de Estado do Israel, empresas de tecnologia e ONGs brasileiras.
tudo supostamente para proteger a democracia, mas que, no fim das contas, serviu para blindar um único resultado eleitoral: a retirada de Bolsonaro e a entronização do descondenado novamente no poder. É o tipo de denúncia que faria qualquer país minimamente sério abrir uma investigação federal urgente, colocar ministros na berlinda e exigir respostas do mais alto escalão. Mas por aqui, silêncio sepulcral. Eles sabem que se essa história pegar, o sistema desmorona. Por isso, é fundamental que você faça a sua parte agora. Espalhe esse vídeo como se não houvesse amanhã. Manda para todos os grupos do Zap, marca os amigos, compartilha nas redes, deixa sua opinião, pois gosto de ver o seu comentário, que é muito importante para nós. Tudo isso que você faz é importante, porque só a verdade liberta, e só com a pressão do povo esse sistema vai ruir. Acorda, Brasil. A casa tá caindo, e dessa vez não tem como tapar o sol com a toga. Até a próxima, e que viva Cristo Rei. Meus amigos e amigas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Nós, inicialmente, assistimos a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. O juiz já determinou as prisões de Moraes e outros e demais. Trump nos prometeu de colocar todos esse sistema aí, esse sistema político, né, que trouxe problema para o Brasil, ok? Com mentira. No entanto, meus amigos e minhas amigas, vocês também assistiram a primeira matéria, ou seja, um conteúdo que vocês também assistiram, ok? O agente americano, esse homem forte que veio aqui para ficar durante 10 dias e colocar esses corruptos, né, que estão juntos com os traficantes, terroristas e comunismo. Vocês viram o que Barroso falou? Barroso diz que pediu aos Estados Unidos da América declarações de apoio à democracia brasileira, quando chefiava o TSE e cita militares. O agente americano deu a resposta: protegia a democracia, o Barroso. Meus amigos e minhas amigas, somente a verdade liberta. Acorda, Brasil! A casa está... a casa está caindo, num sistema político atual, praticando o que não deve. Portanto, meus amigos e minhas amigas, sempre, todos os dias, o juiz Oscar Aníbal Chapman repassa para o Mestre Dinho conteúdos de utilidades públicas. E vocês irão agora assistir outras matérias. E as prisões. As prisões não irão demorar. Trump falou, certo? E esses canalhas que estão falando sobre democracia, como o Barroso, e prendendo inocentes, prendendo pessoas, certo? Pessoas de bem,
de bem, esses criminosos fizeram tudo isso. Mas Deus permitiu tudo isso, meus amigos e minhas amigas. A permissão de Deus é para mostrar que esses canalhas estão juntos com o terrorismo, também com os traficantes e comunismo, e fazendo tudo essa palhaçada para não falar outra coisa. Vamos assistir de camarote esses canalhas criminosos. Todos esses canalhas criminosos vão pagar o que fizeram de errado contra os patriotas, contra nós, contra o nosso Brasil. A seguir, vamos assistir os outros conteúdos, ou sejam as matérias. Hoje, dia 20 de maio do ano de 2025. A seguir, as outras matérias que o juiz Oscar prometeu e já enviou para o mestre Dinho. E o mestre Dinho imediatamente colocou aqui na live do juiz Oscar Aníbal Chapman as matérias. Vamos lá! Para quem ainda não entendeu o contrabando de petróleo pela Venezuela usando os navios brasileiros, eu vou explicar nesse vídeo. O regime de Nicolás Maduro está usando o Brasil como fachada para contrabandear petróleo à China, burlando sanções dos Estados Unidos. Exposto em 12 de maio de 2025 pela Reuters, o esquema movimentou mais de $1 bilhão, falsificando a origem do petróleo venezuelano como brasileiro e manipulando sinais de navios para simular saídas de portos nacionais. A operação consiste em rebatizar o petróleo venezuelano, conhecido como Merey, como se fosse brasileiro, alterando certificados de origem e manipulando sistemas de rastreamento marítimo. Navios que partem de portos venezuelanos têm seus sinais adulterados para simular saídas de terminais brasileiros, uma tática conhecida como spoofing. Esse subterfúgio reduz custos logísticos e permite que o petróleo chegue a refinarias chinesas sem levantar suspeitas. Dados de rastreamento de embarcações fornecidos por empresas como tankertrackers.com confirmam a escala dessa fraude, que intensifica a dependência da Venezuela de aliados como a China para sustentar sua economia colapsada. As implicações desse esquema são profundas. Primeiramente, ele fortalece o regime autoritário de Maduro, que utiliza os recursos obtidos para manter sua base de poder, enquanto o povo venezuelano enfrenta miséria, fome e repressão. Além disso, a conivência, mesmo que indireta, de estruturas brasileiras nessa operação levanta sérias questões sobre a segurança e a integridade dos controles portuários e aduaneiros do país. Como é possível que navios envolvidos em atividades ilícitas operem com tamanha liberdade, utilizando o Brasil como palco de suas manobras? A falta de transparência e fiscalização rigorosa expõe o país ao risco de sanções secundárias e à perda de credibilidade perante a comunidade internacional. Esse caso exige uma resposta imediata e firme. As autoridades brasileiras devem investigar a fundo qualquer envolvimento de agentes locais, públicos ou privados, nesse esquema. É imprescindível reforçar os mecanismos de monitoramento marítimo e comercial para evitar que o Brasil seja usado como ferramenta de regimes que desafiam a lei e a ordem global. A omissão diante de tal afronta não apenas compromete a soberania nacional, mas também sinaliza fraqueza frente a práticas que perpetuam a opressão e a instabilidade na América Latina.
A verdade deve prevalecer e os responsáveis, sejam na Venezuela ou no Brasil, precisam ser punidos com o rigor que a gravidade do caso demanda. Curta, comente e compartilhe para que a nossa voz seja ouvida. Urgente, urgentíssimo. Donald Trump não tá para brincadeira, chegou foi com os 2 pés na porta. Forças Armadas dos Estados Unidos acaba de tomar uma decisão drástica a respeito do que está acontecendo no Brasil. General das Forças Armadas norte-americana foi ativado. Patriotas. A chapa não vai esquentar não, a chapa vai torrar. Vem comigo para vocês entenderem disso e muito mais. E olha só, até a Embaixada dos Estados Unidos já entrou em ação dentro do território brasileiro. As Forças Armadas estão agitadas. Será por quê, hein? É isso que vocês vão saber. E olha só, não vou permitir que faça circo no meu tribunal, diz Moraes. Esse vídeo aqui viralizou, viu? O ministro Alexandre de Moraes com seus superpoderes lá na Praça do Pântano, agora é dono do STF. Assim diz as palavras dele, né? Assim diz as palavras dele. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês ricamente. Desejo uma semana de muita paz, de muito amor, de muita felicidade, de muita prosperidade para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e dos seus familiares como nunca antes. Esse é meu desejo para todos vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O general de Exército Marco Antônio Freire Gomes foi advertido nesta segunda-feira, 19, no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes durante a audiência das testemunhas roladas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos réus do Núcleo 1 da suposta trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados pela Procuradoria. O depoimento terminou por volta das 18h30. Moraes questionou se Freire Gomes estaria mentindo a não repetir o trecho do depoimento prestado à Polícia Federal, no qual afirmou que o almirante Omier Garnier, e então comandante da Marinha, teria se colocado à disposição de Bolsonaro durante a reunião, na qual um estudo jurídico foi apresentado para embasar uma suposta trama golpista que impediria a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor faziou a verdade na polícia, ou está faseando aqui, afirmou Moraes ao general. Em seguida, o militar disse que, em 50 anos de exército, jamais mentiria e esclareceu que Garnier falou que estava com o presidente, mas que não caberia a ele interpretar o objetivo da declaração. Voz de prisão. Freire Gomes negou que tenha dado voz de prisão a Jair Bolsonaro durante a reunião na qual teria sido sugerida a adesão das tropas à tentativa de golpe. Tá? Olha aqui, ó. Aí vem, logo em seguida vem Moraes. Circo, durante a audiência, Moraes se irritou com o advogado Elmar Novar, responsável pela defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Após o advogado repetir o mesmo questionamento sobre a participação de Torres em reuniões, como a presença do general Freire Gomes, Moraes disse que a defesa não pode tentar induzir as testemunhas. Não estamos aqui para fazer circo. Não vou permitir que Vossa Excelência faça circo no meu tribunal. Faça circo no meu tribunal. Moraes está dizendo aqui, ó, que a defesa não pode induzir os seus clientes. Ué, mas o que o Moraes estava fazendo com o general de 4 estrelas? Falando para ele, ó, você tem que falar o que você falou na Polícia Federal. Você não pode mentir aqui. Só para vocês terem ideia, né, os especialistas aí já se pronunciaram dizendo o que vale em um julgamento não é o depoimento que a pessoa deu na Polícia Federal, não. É perante o juiz. É perante o juiz. Entendeu? Aquilo ali que vale. E mesmo o general, né, falando o que aconteceu verdadeiramente no dia do julgamento lá que foi ontem, Moraes já estava querendo pressionar ele para ele voltar atrás. Falou, olha, eu vou te dar uma chance, hein? Não é para você mentir. Então, moço, isso aqui é grave, gravíssimo. O ministro Alexandre de Moraes, ele não falou isso aqui da boca para fora, não. Isso geralmente já passa pela cabeça da pessoa há vários meses, há vários anos, né, através de decisões. Não vou permitir que faça circo no meu tribunal. O ministro Alexandre de Moraes é a vítima, é o investigador, é o julgador e é o condenador. Aí, meu irmão, só faltavam essas palavras aqui. Não vou permitir que faça circo no meu tribunal. Vocês sabem quanto é que custa aquele tribunal por ano? É na casa de bilhões de reais. Agora a pergunta que não quer calar.
Se o ministro Alexandre de Moraes confirma que o tribunal é dele, será que ele usa o próprio dinheiro dele para manter aquele tribunal? Então, gente, essas palavras aqui do ministro Alexandre de Moraes que soltou sem querer querendo, mostra claramente que ele que manda ali no STF. Patriotas, o cerco está fechando para essas organizações terroristas, tanto no Brasil como fora do Brasil. E quem tiver laços com essa organização Hezbollah, tá na bosta, tá na merda. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento. Os Estados Unidos veio, mas veio com tudo mesmo. Os Estados Unidos oferecem recompensa por informações sobre o Hezbollah no Brasil, no território brasileiro, viu, gente? Anúncio da embaixada causa mal-estar entre militares e levanta suspeitas sobre soberania nacional. Soberania nacional? Vocês não fazem nada para proteger a nação brasileira? E agora, quando os outros países querem fazer a faxina geral, aí vem falar de soberania? Então quer dizer que a soberania pode estar na mão dessas organizações criminosas. Agora não pode fazer faxina geral, não. Com os Estados Unidos, não. Deu para vocês entenderem, patriotas? É mais ou menos tipo aqueles comunistas que estavam pedindo a volta da Cracolândia lá em São Paulo. É mais ou menos desse modelo. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília anunciou nesta segunda-feira, 19, uma recompensa de até 10 milhões para quem fornecer informações sobre as atividades financeiras do grupo terrorista Hezbollah na região da Tríplice Fronteira. O jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, divulgou as informações. A publicação feita em português indica possíveis práticas de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e comércio ilícito que envolve o grupo libanês no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Olha, vocês sabem muito bem que o Comando Vermelho e o PCC tomou conta ali da Amazônia, ali na divisa com outros países, viu? Então quer dizer que os Estados Unidos agora estão oferecendo uma quantia de 10 milhões de reais. O que tem de gente aí nessas fronteiras sabendo, né, dessas movimentações, dessas negociações, né, que o Hezbollah, mas esses outros fiozinhos de ouro estão fazendo, que vão denunciar. Meu Deus! Rapaz, a casa caiu, meu irmão. A casa caiu. E agora eles estão falando da soberania do Brasil, porque foi a Embaixada dos Estados Unidos da América que ofereceu. Eu não sei se vocês se lembram o recado que Donald Trump deu. Donald Trump enviou uma comitiva no Brasil pedindo que Lula autorizasse, né, enquadrasse o PCC e o Comando Vermelho como, né, terroristas, porque aí eles iam fazer a faxina mais rápido. Não, mas Lula não aceitou. O governador lá do Rio de Janeiro aceitou. Mas Donald Trump disse: eles, aprovando ou não, nós vamos intervir do mesmo jeito. E ponto final. E agora a Embaixada dos Estados Unidos oferece 10 milhões de reais. É uma quantia irrecusável, viu? Irrecusável. Acho que os telefones vão começar e a Embaixada dos Estados Unidos, o que vai receber de e-mail agora, menino. E aí o negócio é o seguinte, aí denuncia esse Hezbollah, aí pega a ligação entre outras facções. Ah, meu irmão, aí a casa vai cair geral, viu? A casa vai cair geral. Agora vamos falar, né, da decisão que as Forças Armadas dos Estados Unidos tomou a respeito do Brasil, viu? Gente, urgentíssimo. Forças Armadas norte-americanas, juntamente com Donald Trump, acaba de tomar uma decisão drástica a respeito de tudo o que está acontecendo no Brasil. Veja quais foram as decisões que eles tomaram. Comandante 4 estrelas dos Estados Unidos chega ao Brasil para reuniões. Gente, agora chegou o grosso, mas o grosso mesmo no Brasil, viu? E seco, sem nada. Vai botar até o talo, meu irmão. Segura que o tranco vai ser forte. Comandante, meu irmão, de 4 estrelas. Meu irmão, Forças Armadas dos Estados Unidos não é o tal do tico-teco não, meu irmão. Teco-teco não. Navios aí, ó, tudo sucateado, né? Não tem dinheiro nem pra comprar marmita pros militares. Rapaz, aqui não. A maior potência mundial em termos de poder bélico. Vem comigo para vocês entenderem as decisões que Donald Trump tomou. O almirante Alvin, líder do Comando Sul dos Estados Unidos, chega ao Brasil esta semana para uma visita oficial de 3 dias. A agenda inclui compromissos em Brasília e na cidade do Rio Branco, no Acre, segundo informou nesta segunda-feira a Embaixada dos Estados Unidos. Durante sua estadia na capital federal, Rosny terá reuniões com o ministro da Defesa, José Múcio, e com integrantes do alto comando das Forças Armadas Brasileiras. Após os encontros, ele segue para o Acre, onde visitará a região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Preste atenção. Visitará a região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.
A visita oferece uma oportunidade de obter uma visão direta dos desafios e das ameaças presentes na região de fronteira compartilhada entre Brasil, Peru e Bolívia, especialmente aqueles relacionados ao tráfico ilegal, disse a embaixada norte-americana. O almirante assumiu o comando do SOUTCOM em novembro de 2024. Em abril deste ano, ele se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires. A presença de José no Brasil ocorre pouco tempo depois da visita de outro representante do governo norte-americano, David Gabel, responsável interino pela coordenação de sanções do Departamento de Estado. Esteve recentemente no país em uma missão que gerou repercussão política. De acordo com o governo americano, o foco da visita foi o enfrentamento ao crime organizado, transnacional, ao terrorismo e ao narcotráfico. Só para vocês terem ideia, o PCC no ano de 2024, ele investiu mais de 8 bilhões de reais nas campanhas para vereadores e prefeitos no Brasil. Agora, os Estados Unidos da América enviou um comandante de 4 estrelas, né? E vai visitar essas fronteiras que eu acabei de falar. Gente, tá vindo grosso, mas é o grosso mesmo. Os Estados Unidos estão entendendo o que está acontecendo nessas fronteiras entre o Brasil e esses outros países. Gente. Então vai começar a faxina geral, viu, meu irmão? O treme-treme já começou, viu? O treme-treme. Donald Trump disse que não precisa da autorização do governo do Brasil para enquadrar essas facções terroristas que estão atuando no Brasil e também já nos Estados Unidos da América. Moço, mexer com os Estados Unidos é problema. Lembrando que Donald Trump já ativou o presídio mais temido do mundo, Alcatraz. Vai reformar o presídio para colocar esses fiozinhos de ouro, viu? Lá dentro, para ver o sol nascer quadrado. Lembrando que esse presídio é no meio de uma ilha, viu? Gente, não tem para onde correr, não. Eu sou Ibrahim Traoré, filho de Quera, forjado no Sahel, líder de Burkina Faso. Hoje falo diretamente a você, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. O mundo está nos observando e a África não vai mais se calar. Você quer saber o que está em jogo? Então escute, porque minhas palavras vão cortar como uma lâmina. Esta é uma mensagem de verdade, de fogo, de um continente que não se curva. E começa agora. Presidente Lula, eu cresci em uma vila onde o sol queima a pele e a esperança é mais rara que água. Quera, 1988. Minha mãe vendia milhete no mercado. Meu pai consertava bicicletas com mãos calejadas. Eles me ensinaram que a dignidade não se negocia, nem por ouro, nem por promessas. Aos 12 anos, eu já sabia que o mundo não dá nada de graça, especialmente para a África. Mas também aprendi que, quando você luta, o mundo te respeita. E é por isso que estou aqui, falando com você, de peito aberto, sem medo. Você, Lula, já foi um homem do povo. Eu sei da sua história. O torneiro mecânico, o sindicalista, o cara que enfrentou ditaduras. Por isso, quando te vejo hoje no comando de um país que poderia ser farol do sul global, eu me pergunto, onde está aquele fogo? Onde está o homem que dizia não ao império? Porque do meu lado do oceano, o que vejo é o Brasil dançando. Uma valsa perigosa com os mesmos abutres que sugam a África há séculos. Vamos falar claro. Em 2024, seu governo assinou acordos com multinacionais americanas e europeias, vendendo terras do tamanho de províncias para mineradoras que não dão a mínima para o povo brasileiro. Você sabe o que essas empresas fazem aqui? Elas chegam com sorrisos falsos, prometendo empregos, mas deixam rios envenenados e comunidades destruídas. Em Burkina Faso, eu nacionalizei nossas minas de ouro, expulsei os parasitas e construí uma refinaria para que nossa riqueza fique com nosso povo. E você, por que está entregando a Amazônia para os mesmos que nos escravizam? Eu não sou ingênuo, Lula. Sei que governar é jogar xadrez com cobras. Mas, quando você senta à mesa com o Ocidente, enquanto eles armam guerras por procuração no meu continente, você escolhe um lado, e não é o nosso. Em 2025, enquanto eu falo,
drones franceses sobrevoam o Sahel, apoiando insurgentes que matam meu povo. Você acha que é coincidência que logo depois do seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, um carregamento de armas desapareceu em águas internacionais só para aparecer nas mãos de rebeldes em Mali? Eu não acredito em coincidências, presidente, e você não deveria. Quero te contar uma coisa que aconteceu há 2 meses, em março de 2025. Eu estava em Ouagadougou, planejando nossa próxima ofensiva contra os insurgentes, quando um dos meus homens trouxe uma notícia que me fez gelar. Um diplomata brasileiro, alguém do seu círculo, foi visto em Bamako reunindo-se com um conhecido traficante de armas. O nome dele não importa ainda, mas o que ele ofereceu sim, tecnologia de drones, supostamente para ajudar na segurança regional. Só que esses drones nunca chegaram às mãos dos governos africanos. Eles foram para os inimigos do meu povo, os mesmos que queimam vilas e cortam gargantas em nome de uma jihad financiada por mãos estrangeiras. Eu poderia ter ficado quieto, Lula. Poderia ter mandado um telegrama educado, como fazem os covardes. Mas eu não sou assim. Quando vi aqueles relatórios, senti o sangue ferver. Porque se for verdade, e estou dando a você o benefício da dúvida, então alguém no seu governo está jogando sujo. E se você não sabe disso, está sendo feito de idiota. De qualquer forma, é um problema. E eu não fico de braços cruzados enquanto o meu continente sangra. Você já ouviu falar do cume de Addis Abeba em fevereiro de 2025? Líderes africanos se reuniram para discutir o futuro do nosso continente. Eu estava lá e sabe o que dissemos? Chega de sermos peões no tabuleiro alheio. Chega de potências estrangeiras decidindo quem vive e quem morre. Propusemos uma aliança econômica e militar, a Liga do Sahel, para unir Mali, Níger e Burkina Faso contra a ingerência externa. E sabe o que ouvi sobre o Brasil? Que você recusou nosso convite para apoiar a iniciativa, preferindo neutralidade. Neutralidade, Lula? Em um mundo onde o silêncio é cumplicidade, neutralidade é traição. Eu sei que você tem suas razões, o Brasil é grande, suas dívidas são maiores. E os gringos sempre têm uma coleira pronta. Mas escute isto, a África está acordando. Burkina Faso está de pé e não vamos nos ajoelhar. Quando assumi o poder em 2022, após o golpe, não foi por ambição. Foi porque vi soldados morrerem por falta de botas, enquanto políticos enchiam os bolsos com dinheiro sujo. Eu vi crianças chorando em vilas destruídas, enquanto os aliados, ocidentais, nos ofereciam migalhas. E decidi que era hora de mudar. Você já sentiu esse fogo, Lula? O fogo de saber que seu povo merece mais? Então, por que está apagando ele? Por que, em vez de se juntar a nós, você está deixando o Brasil ser um palco para os jogos dos outros? Eu te respeito como líder, mas respeito não é subserviência. Se você quer ser um aliado do Sul Global, prove. Pare de assinar acordos que entregam sua soberania. Venha para amar a mesa da África não como um espectador, mas como um irmão. Porque se continuar nesse caminho, não seremos só nós que pagaremos o preço. Ontem, recebi um relatório que me tirou o sono. Um carregamento de urânio vindo do Níger foi interceptado no Atlântico. O destino? Um porto brasileiro. O remetente? Uma empresa de fachada ligada à mesma rede que financia os insurgentes no Sahel. Eu não tenho provas de que seu governo está envolvido, mas tenho perguntas. E se não gostar do tom, paciência. Quando meu povo morre, eu não faço diplomacia. Com luvas de pelica. Eu poderia parar por aqui, mas tem mais. Há 2 semanas, um dos meus conselheiros, um homem que confiava com minha vida, foi encontrado morto em seu quarto. Suicídio, disseram. Mas eu sei reconhecer um assassinato quando... Vejo antes de morrer, ele me entregou um pendrive. Dentro havia documentos, em português, Lula. Documentos que sugerem que alguém no seu país está fornecendo inteligência para a desestabilização do Sahel. Não vou acusar sem provas, mas estou te dando um aviso. Descubra quem são os Busts.
traidores na sua casa, ou eu vou descobrir por você. E se eu descobrir, não vai ser bonito. Burkina Faso não é um país qualquer. Somos o coração da resistência africana, o eco de Thomas Sankara, o grito de um povo que cansou de ser explorado. Eu sei que você entende isso, Lula, porque já foi um rebelde. Mas rebeldes que esquecem suas raízes viram fantoches. Eu espero do fundo do meu coração que você não seja um deles. Hoje estou te dando uma chance, presidente. Junte-se à luta pela soberania do Sul Global ou prepare-se para as consequências. Porque se esses documentos forem verdadeiros, se o Brasil estiver jogando contra a África, então que Deus nos ajude. A próxima mensagem não virá por um microfone. Fiquem ligados, porque essa história está longe de acabar. Eu sou Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, e minha voz é o rugido de um continente que não se rende. Presidente Lula, meu último recado foi um aviso. Agora é um ultimato. O jogo ficou mais sujo e o Sahel está em chamas. Você quer saber quem está puxando as cordas? Então ouça, porque o que vem agora não é só uma mensagem. É o começo de uma tempestade que pode engolir nós dois. Vamos lá. Lula, quando falei com você pela última vez, eu te dei uma chance. Te disse para limpar a sujeira na sua casa, para descobrir quem no seu governo está jogando contra a África. Era março de 2025. Eu estava segurando um pendrive com documentos que apontavam para uma traição. Papéis em português, Lula, com nomes, datas e rotas de carregamentos que alimentam o caos no Sahel. Eu esperei uma resposta. Esperei um sinal de que você levaria a sério. Mas o que recebi? Silêncio. E pior, mais sangue nas minhas terras. Deixe-me te contar o que aconteceu desde então. 2 semanas depois do meu discurso, em abril de 2025, uma vila no norte de Burkina Faso, chamada Gorom, foi reduzida a cinzas. Homens armados, com drones que nenhum grupo insurgente local poderia pagar, mataram 47 pessoas, mulheres, crianças, avós que nunca pegaram numa arma. Eu estive lá, Lula. Vi os corpos, senti o cheiro de morte, ouvi os gritos das mães. E sabe o que encontrei nos destroços? Um fragmento de metal com uma inscrição: fabricado no Brasil. Você acha que isso é coincidência? Porque Não, eu não sou homem de ficar chorando mágoas. Sou homem de ação. Mandei meus melhores investigadores rastrearem aquele drone. E adivinha onde a trilha nos levou? A uma empresa brasileira, a Taurus Tech, que, segundo os registros públicos, fornece equipamentos de segurança para o seu governo. Mas, nos bastidores, essa empresa tem contratos com uma organização que se autodenomina Consórcio do Atlântico. Soa inofensivo, não é? Só que esse consórcio não é uma ONG de caridade. É uma rede de traficantes de armas, banqueiros e mercenários que lucram com o sofrimento da África. E Lula, alguém no seu círculo, está deixando isso acontecer. Você deve estar se perguntando: Ibrahim, por que não resolve isso com diplomacia? Porque diplomacia é para quem confia, e eu não confio mais. Quando meu conselheiro foi assassinado, aquele que me entregou o pendrive, eu sabia que estava lidando com cobras, mas agora sei que elas têm dentes mais afiados do que imaginava. Em maio de 2025, recebi uma visita inesperada em Ouagadougou. Uma mulher, chamada Sofia Mendes, se apresentou como ex-agente da inteligência brasileira. Ela desertou, disse, porque não aguentava mais as ordens que recebia. E o que ela trouxe? Provas, um dossiê com e-mails, gravações e transferências bancárias que ligam a Taurus Tech a um homem chamado Eduardo Viana, um assessor seu, Lula, um cara que você provavelmente vê todo dia. Sofia não veio por bondade. Ela está fugindo com medo de acabar como meu conselheiro. Mas o que ela me contou me fez repensar tudo. Segundo ela, o consórcio do Atlântico não é só um grupo de gananciosos. Eles têm um plano maior: desestabilizar o Sahel para controlar o urânio, o ouro e o lítio da região. E o Brasil, quer você saiba ou não, é a ponte deles para o Atlântico.
Aquele carregamento de urânio que mencionei no último vídeo? Não foi um acidente. Era parte de uma operação para financiar uma guerra por procuração que mantém a África de joelhos. E o pior, Lula. Sofia jura que Viana não age sozinho. Ele responde a alguém mais alto. Alguém que não está no Brasil. Eu poderia ter explodido de raiva, mas raiva sem estratégia é só barulho. Reuni minha equipe. Mussa, meu chefe de segurança, que já sobreviveu a 3 atentados. Aisha, nossa hacker, que invadiu os servidores da Taurus Tech em 48 horas. E Kofi, um griot que decifra os sinais por trás das palavras. Juntos, descobrimos que o consórcio está planejando algo grande. Eles chamam de Operação Crepúsculo. Não temos todos os detalhes, mas sabemos que envolve um ataque coordenado em 3 países do Sahel, usando drones e mercenários para derrubar governos como o meu. E o prazo? Agosto de 2025, 3 meses a partir de agora. Mas eu não estou sozinho nessa luta. No último mês, fiz algo que o consórcio não esperava. Fui a Addis Abeba, para o segundo cume da Liga do Sahel. Lá, Mali, Níger e Chad se juntaram a Burkina Faso, formando uma frente unida. Chamamos de Escudo do Sahel. Não é só uma aliança militar, é um juramento de sangue. Decidimos que, se o consórcio quer guerra, vamos dar a eles uma que nunca esquecerão. E, Lula, é aqui que você entra. Porque se o Brasil está fornecendo as armas, então você é parte do problema. E eu não negocio com quem aponta uma faca para meu povo. Quero te contar uma história pessoal, porque acho que você entende o que é lutar contra gigantes. Quando eu tinha 20 anos, estudante de geologia em Ouagadougou, vi meu melhor amigo, Idrissa, ser preso por protestar contra a corrupção. Ele morreu na cadeia, Lula, espancado até a morte por guardas que serviam aos mesmos interesses que hoje financiam o consórcio. Naquele dia, jurei que nunca me calaria. Quando liderei o golpe em 2022, não foi por poder. Foi por Idrissa, pelas crianças de Gorom, por cada africano que merece viver sem medo. E agora, estou te pedindo, lembre-se de quem você foi. O Lula que enfrentava ditadores, que dizia não aos poderosos. Esse Lula ainda existe? Ontem, enquanto escrevia este discurso, recebi uma ligação. Era Sofia, escondida em algum lugar na África do Sul. Ela estava apavorada. Disse que o consórcio sabe que ela falou comigo. Antes de desligar, ela me deu uma última pista. Procure o homem de vidro. Não sei quem ele é, mas a Aisha já está rastreando. E se esse cara for a chave para desmascarar o consórcio, eu vou encontrá-lo, nem que tenha que virar o mundo de cabeça para baixo. Lula, você tem uma escolha. Pode ser o homem que ajuda a África a se levantar, ou o homem que cai com os traidores. Mas saiba de uma coisa, o escudo do Sahel está pronto. Se o consórcio atacar, vamos responder com fogo. E se o Brasil estiver no caminho, que Deus tenha piedade. Eu te dei as provas, te mostrei a verdade. Agora a jogada é a sua. Em 2 semanas, vou me encontrar com os líderes do escudo do Sahel. Vamos decidir nosso próximo passo. E você, Lula? Vai ficar do lado certo ou vai deixar seu país ser um peão nesse jogo maldito? O homem de vidro está lá fora e eu estou indo atrás dele. Se quer saber o que acontece, fiquem ligados, porque o Sahel não vai cair sem luta. Sem luta. Urgentíssimo, general de 4 estrelas dá uma enquadrada no ministro Alexandre de Moraes dentro do STF, olho a olho, cara a cara. Tremeu lá na Praça dos Três Poderes, vem comigo para vocês saberem disso. E o ministro Alexandre de Moraes entrou em pânico geral. Veja o que o ministro Alexandre de Moraes disse para o advogado antes do general de 4 estrelas dar a enquadrada no ministro Alexandre de Moraes. O clima está tenso, muito tenso lá na Praça do Pântano, olha só. Moraes repreende advogado em sessão, não vou permitir que faça circo no meu tribunal. No meu tribunal, agora é tribunal dele agora. Meu Deus do céu, só falta ele falar no meu Brasil.
né? Daqui a um dia não duvidem nada, viu? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Desejo uma melhor semana para vocês, abençoada, tá? Muitas conquistas, muitas vitórias. Um abraço também para o pessoal que está nos assistindo lá nos Estados Unidos, lá na terra do tio Sam. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ministro do STF fez o comentário na oitiva do general Freire Gomes no tribunal, comandante do Exército durante o governo Bolsonaro. Nesta segunda-feira, 19, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, respondeu ao advogado Elmar Novaski, que defende Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, durante a oitiva do general Freire Gomes, comandante do Exército durante o governo Bolsonaro. O STF ouve testemunhas no caso do que seria uma tentativa de golpe de Estado. O juiz do STF subiu o tom depois de a defesa interpelar Gomes mais de uma vez a respeito do que seria uma minuta golpista encontrada na residência de Torres. Após uma operação da Polícia Federal, Novaski queria saber do general se o documento era mesmo que havia sido discutido em uma reunião entre membros do governo Bolsonaro. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa e a testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes, disse Moraes. Não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. O senhor já foi desrespeitoso quando disse que não haveria a necessidade de falar na advertência do falso testemunho. Em determinado momento, o juiz do STF advertiu o advogado para não tentar induzir a testemunha. Advertência a Freire Gomes. Pouco antes da bronca, Moraes deu uma advertência no general. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia, avisou Moraes. Não pode perante o STF dizer que não lembra. A testemunha é general do Exército e, consequentemente, está preparada para lidar sob pressão. Solicito que, antes de responder, pense bem. A testemunha não pode omitir o que sabe. Então vou dar uma chance para a testemunha falar a verdade. Tá? Mas não para por aí não, agora vem comigo para vocês verem a enquadrada que o general deu no ministro Alexandre de Moraes depois do Moraes ter falado isso tudo para ele. O general não ficou calado não, gente, não ficou calado mesmo. Quer dizer, tá parecendo, antes de eu ler essa outra matéria bombástica, tá parecendo, né, naquelas delações premiadas que Mauro Cid fez, né, com a Polícia Federal. Depois vazou um áudio dele, aonde ele dizia no áudio, conversando com outra pessoa no WhatsApp, dizendo, pô, cara, nessa delação premiada eles estavam me obrigando a falar coisas que não aconteceu. Eles queriam que eu inventasse coisa que não tinha acontecido. Entendeu? Pô, coisa do outro mundo. Então, depois o ministro Alexandre de Moraes, depois que o áudio vazou, o ministro Alexandre de Moraes chamou Mauro Cid lá no STF. Não concordou, né? Quer saber por que Mauro Cid falou no áudio, no WhatsApp, daquele jeito, que a Polícia Federal estava pressionando ele falar coisa que não aconteceu, tá? Olha só, o urgente comandante do Exército destrói versão da Polícia Federal e começa a desmontar o castelo de areia de Moraes. Por essa, Moraes não esperava. Ainda bem que ele estava sentado, né? Porque senão tinha caído. Em depoimento, a primeira turma, nesta segunda-feira, 19, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, deu uma versão bem diferente daquela que consta no esdrúxulo relatório de indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O general negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro. Disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para a tal minuta de aplicação da GLO. A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente e isso não aconteceu, declarou. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição com aspectos jurídicos. Por isso, não nos chamou a atenção. Muito vazio, disse. Freire Gomes também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não o conhecia. O general ainda negou que tenha identificado Anderson Torres como autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questões de consideração. Ele estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas e o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre esse estudo.
Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor fazeu a verdade na polícia, ou está fazeando a verdade aqui, afirmou enfático. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes pediu, então, para que os trechos do depoimento à Polícia Federal fossem expostos, irritando ainda mais o relator, que é Moraes, né? Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com os seus clientes antes sobre o que ele falou no depoimento na Polícia Federal, brandou ao advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. O ex-comandante dá aquela enquadrada no ministro Alexandre de Moraes. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante na cara do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, Freire Gomes teria dito que o então comandante da Marinha Almir Garnier Santos teria concordado com a proposta de ruptura democrática supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veemente que Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. Gente. Acabou. Só esse depoimento aqui desse general aqui acabou. Caiu todas as narrativas do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o ministro Alexandre de Moraes quer obrigar o comandante, que dá para entender, a falar aquilo que, né, eles estão dizendo que foi falado na Polícia Federal, sabe? Então aí o advogado falou, não, então coloca o áudio aí, coloca o áudio para nós ver qual foi o depoimento dele. Uai. Então, deu para vocês entenderem? Olha o Paulo Figueiredo. Essa semana mesmo, né, o Jornaleco UOL soltou aí, ó, as conversas do Paulo Figueiredo com o ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. E nas conversas entre os dois, eles estavam desesperados e estavam contra a situação que estava acontecendo lá na Praça dos Três Poderes do 8 de janeiro. Porque eles não tinham força, como forças armadas ou forças auxiliares. Eles não faziam parte do governo do Lula. Porque senão, se o Paulo Figueiredo tivesse esse poder, imediatamente ele mandava a tropa para interromper aquela invasão lá. Porque ele ficou desesperado. Ele falou, olha, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, não deixa essas pessoas quebrar o patrimônio público. Mostrou claramente que ele repudiou veemente o Paulo Figueiredo. E o ministro Alexandre de Moraes está querendo aí, ó, condenar ele, né, desse tal do suposto golpe. Então, gente, quanto mais mexe, mais azeda para essa galera aí com essas narrativas, viu? Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.